Olá pessoal, estamos de volta para o nosso estudo, sequência do capítulo 12. Estivemos falando sobre a prisão de Pedro e a prisão de Tiago, o qual foi passado ao fio da espada, se cumprindo a palavra de Jesus, quando disse a Tiago que não competiria a ele fazer assentar à direita ou à esquerda. Mas você pode ser batizado com o batismo com o qual eu serei? Tiago disse, sim, posso. E Jesus, numa palavra profética, disse, verdade, verdade, você será batizado com o batismo que eu serei. Mas o assentar à direita e à esquerda pertence ao meu Pai. Jesus se referia ao martírio. Meus irmãos, o avanço da igreja não se dá apenas por conquistas fabulosas, construções de edifícios, prédios. Às vezes, o avanço do cristianismo se dá pela morte dos seus líderes, de apóstolos, de missionários. Alguém já disse, um dos pais da igreja já disse, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Russell Shedd, um dia fazendo um dos seus comentários, disse que a igreja brasileira, infelizmente, ela não foi plantada sobre sangue de mártires. Na época ele estava fazendo um comentário de que a igreja brasileira, ela precisa entender a necessidade da entrega e até mesmo, se necessário, do sacrifício para o avanço da obra missionária. Olha como nós estamos vivendo dias de salvar a si mesmo, poupar a si mesmo, guardar a si mesmo, minha vida como preciosa. Mas a Bíblia nos fala exatamente o contrário. Paulo dizia, não tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra o ministério da pregação da palavra de Deus. Aqui acontece exatamente no avanço da igreja. O primeiro martírio, o segundo martírio, depois de Estevão, é Tiago sendo morto ao fio da espada. Pedro está então encarcerado, guardado, para no dia seguinte ser apresentado também como novidade, como agrado ao judaísmo, para que o rei Agripa então pudesse se sentir prestigiado. Por que esse texto ficou escrito para nós? Qual o objetivo de Lucas quando arquiteta, estrutura a sua narrativa? A narrativa de que, em meio ao avanço missionário, existem dois martírios. Não é sem propósito que Lucas está dizendo que o avanço missionário vai requerer vida, vai requerer entrega. Barnabé entregou-se a si mesmo como pessoa, entregou seus bens, mas agora nós temos Tiago entregando a sua vida. O avanço missionário depende da entrega. Também nessa estrutura narrativa, Lucas está nos mostrando que esse avanço missionário se dá por uma igreja que não teme ser contra a cultura, uma igreja que não tenta ser igual ao mundo, não assimilar aquilo que é mundano para que ela avance. Esse é o grande problema, é a grande tentação da igreja. É pensar que ela, assumindo a cultura, se adequando à cultura, ela vai alcançar o avanço missionário. Aqui o texto está nos dizendo que eles eram perseguidos porque eram contra a cultura. O judaísmo centralizava o culto no sacrifício e no templo. Os cristãos centralizam o culto em Jesus Cristo e nas casas. A lei, que era a coluna vertebral do judaísmo, agora ela é tida como apenas aquilo que aponta para a coluna que é Cristo. Então, é o grande problema que nós precisamos vencer, a grande tentação da igreja. Pensar que ela vai avançar quando ela se adequar à cultura. Aqui diz o texto que, na narrativa de Lucas, que tem que haver, juntamente com esse esforço, com essa entrega, uma intervenção divina. O cristianismo não é apenas um movimento social, não é apenas um movimento de pessoas engajadas, não é apenas um movimento de pessoas determinadas a levar à frente uma mensagem. O cristianismo é, acima de tudo, uma ação concreta de Deus na história. Tem que haver intervenção de Deus. Senão, a obra
de Cristo não se consuma na terra. E a narrativa de Lucas é precisa quando nos informa que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Esse é o instrumento, muitas vezes relegado. Quando fazemos nossas reuniões, pensamos muitas vezes que o que nós precisamos é organizar, estruturar e assim nós teremos êxito. Mas sem a oração, a igreja não avançará, diz aqui o texto. E Lucas, para enfatizar a dramaticidade da experiência de Pedro, Lucas nos conta em detalhes que Pedro estava guardado por sentinelas. Essas sentinelas eram responsáveis pela própria vida deles, com a própria vida por guardar Pedro, e que um anjo vem em resposta a essa oração incessante da parte da igreja. A presença da narrativa de um anjo, ela nos faz uma interligação entre terra e céu. O anjo é o ser que, nesta narrativa, pode transitar entre o mundo físico e o mundo espiritual. É nisso que nós precisamos crer, que o cristianismo não prescinde, não abre mão do seu aspecto espiritual, do seu aspecto transcendental. Aí nós não somos apenas uma filosofia, nós não somos apenas uma religião, nós somos uma vida com Deus. Nós pregamos o relacionamento com Deus, vivo e poderoso. E diz que esse anjo entra, resgata Pedro e traz para o seio da igreja, para o local onde havia incessante oração. Então, nesse momento, nós percebemos que o cristianismo que inicia lá na Palestina é um cristianismo que tem oração, um cristianismo que tem palavra, que tem estudo, mas tem também a intervenção de Deus. Que você possa crer no seu coração que o Deus de Pedro, que o Deus de Paulo, o Deus de Tiago é o mesmo Deus, é o nosso Deus, está conosco. O avanço da igreja não depende apenas de nós, de nossa estruturação, de nossa organização, mas acima de tudo depende da intervenção e da presença de Deus conosco. Creia nisso, firme nisto a sua vida. Gaste tempo em oração, em estudo. Peça a intervenção de Deus nas situações mais simples da sua vida. Cristianismo é mais do que uma filosofia, é mais do que uma religião. Cristianismo é relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.